primeiro podcast em sala de aula, aulas para toda a vida, tema cultura. Bom, eu sou o professor Leandro, estou aqui com meu querido aluno, se apresenta aí. Boa tarde, meu nome é Gabriel Guimarães Santana, sou do segundo ano do ensino médio. Somos de Sapezal, Mato Grosso, Colégio IPES, e vamos aqui um formato diferente, podcast na sala de aula, engajando os alunos, colocando os alunos como protagonistas no processo de aprendizagem. Estudaram bastante. Vamos falar um pouquinho sobre as diferenças que existem entre cultura popular e cultura erudita. Gabriel, o que você tem para nos dizer aí? Olha, professor, primeiro eu quero começar falando sobre a etimologia da palavra cultura erudita. Primeiro, cultura, conjunto de saberes, tradições, conhecimentos que diferem uma pessoa ou uma nação. E erudita, que quer dizer algo muito sábio, com um acúmulo de conhecimento muito grande. Daí já pode ter a primeira diferença que nós estamos falando aqui agora, que é na própria essência da cultura erudita, pode-se perceber que há esse desejo de se diferir da outra cultura. Aí, esse é o primeiro ponto. Cara, bom, você já tocou num ponto sensacional aqui, que é pra gente entender o que é cultura erudita, que é esse desejo de diferenciação social. Isso na prática significa o quê? Que a classe econômica e a condição econômica, ela molda os comportamentos sociais. Ou seja, quanto mais da elite estamos falando, mais de costumes e prazeres culturais refinados nós temos. E o que seria a cultura popular, então? Daqui a pouco a gente faz um gancho, uma analogia entre as duas partes. Cultura popular é a repassada de conhecimentos, tradições, músicas. É quase a mesma coisa que a cultura erudita, só que na cultura erudita tudo é mais refinado. Da elite. Mais da elite, só que tem uma diferença entre cultura da elite e cultura erudita também. Tem? Tem. Qual que é? A diferença é que, olha, na cultura erudita, não é uma coisa que é também como se fosse... Ninguém pode praticar essa cultura. Não quer dizer que uma pessoa da cultura... Pessoa de baixa renda, sabe, vamos colocar assim, não consiga praticar essa cultura. Isso é mais difícil. Sempre podem praticar essa cultura. Por quê? Porque é só mais refinada, mais complexa de entender. Por exemplo, se eu perguntar para uma pessoa, para um grupo de pessoas, se alguém leu, por exemplo, Dostoiévski, ninguém vai responder que sim, né? É meio complicado. Porque isso é um conteúdo exclusivo de uma classe da cultura erudita, né? Da cultura erudita. Mas isso não quer dizer que o pessoal dessa classe, dessa cultura popular, não possa praticar essa cultura erudita, sabe? Entendi, pô. Então, assim, a cultura erudita, ela está relacionada a gostos mais refinados. Sim, a cultura popular é o povo. É o povo. É o pé no chão, sim. É o samba, é o boteco, é o bumba meu boi, é o frevo, é o carnaval, é tudo aquilo que representa as características culturais, costumes de um povo. Um conceito mais regionalizado, certo? Então, assim, cultura popular é tudo. Cultura erudita, você cria uma diferenciação social. Em meio a tudo isso, cara, tem um ponto que a gente precisa compreender aqui, que é justamente o sistema capitalista dentro disso, certo? O que é interessante entendermos? Porque o consumo, ele atua na sociedade como um elemento de pertencimento social. Então, por mais que eu não pertença a uma determinada cultura elitizada, o consumo me dá um sentimento de pertencimento social. Ou seja, ao consumir determinados produtos de uma determinada cultura, eu me sinto fazendo parte dessa cultura. Como que eu posso relacionar o etnocentrismo com a cultura erudita e a cultura popular? Qual que é a relação? O que o etnocentrismo, como que ele atua entre meio a essas duas culturas? Tá. Vamos pegar, por exemplo, um país qualquer, a Polônia, que já tem uma população com essa cultura consolidada há muito tempo. Entretanto, como as pessoas são diferentes, elas têm necessidades diferentes, elas
acabam que criam novos hábitos para se diferenciar, porque é um hábito de superioridade. Daí, nesse meio histórico que entra a cultura erudita. Por quê? Porque a cultura erudita é justamente isso, essa diferenciação de classes, que são mais refinadas que a cultura popular. Pô, entendi. Então, quando, por exemplo, você usa o termo, nossa, o Gabriel é um menino culto porque lê Dostoiévski, ou utilizar-se desses argumentos, né? Ler bons livros, música clássica, tocar algum instrumento como piano, isso faz da pessoa ela culta. Esse conceito não é etnocêntrico? Esse conceito é. Justamente porque é desconsiderar que a pessoa que não toca piano, ou que não lê esses livros clássicos, ou que não frequenta o teatro, essas pessoas é como se elas não tivessem cultura. Então, quando eu uso o termo cultura como adjetivo para qualificar uma pessoa em suas capacidades cognitivas, eu estou aplicando valores etnocêntricos e xenofóbicos. Ou seja, o Gabriel é culto porque lê determinados livros, enquanto o Guilherme não lê, então ele não é uma pessoa culta. Isso vai abranger para outras situações, como etiqueta. Então, se você conhece os bons modos da etiqueta, de comportamento, você é uma pessoa culta. Se você não conhece, você é uma pessoa sem educação. Então, essa relação entre cultura erudita e cultura popular, ela acaba ditando os padrões de comportamento nos espaços em que nós vivemos. Em linhas gerais, cultura erudita é uma expressão de uma elite que quer se diferenciar socialmente do povo. Gabriel, mais alguma coisa para falar? Não. Obrigado, Gabriel. Destaque aqui para a cultura erudita e cultura popular. Espero que, de fato, vocês tenham entendido. E teremos mais um episódio dessa série Aulas para toda a Vida. Cultura.